a minha área principal é linguagem, né? Se bem que a minha formação foi pela PUC São Paulo em 87. Então, conforme eu já antecipei, foram 32 anos de trabalho em fonoaudiologia e eu acabei passando por várias experiências, né? Eu tive um tempo, né, logo que eu me formei, eu fiz um pouco de educacional, depois eu fiquei um tempo em hospital e aí fui para a área de ambulatório mesmo, atendimento de linguagem era mais preponderante. Uhum. Acabei aí enveredando por uma área neurológica, né? Então era atendimento a crianças com paralisia cerebral, aí fiz o curso do BOBAT, né? Que é do neurodesenvolvimento, desde bebê e pelas várias faixas etárias das crianças. E, por fim, trabalhamos mais com autismo, né? Mas no desfecho da minha carreira, coincidiu, né, com o aumento estatístico, muita incidência de autismo, né, que é bastante grande, e acabamos também fiz o curso de neuropsicologia e foi um enfoque bastante em autismo também. Eu atuo também predominantemente com linguagem, porque é a maior demanda, né, que tem, mais voltado para neurodesenvolvimento também. Bastante quadros de autismo ou de dispraxia, TDAH ou questões de distúrbio fonológico ou fonético, envolvendo também algumas questões escolares, da alfabetização, alguns distúrbios de leitura e escrita. Então acaba sendo um pouco abrangente a atuação. Eu tenho uma especialização em audiologia e por um período aí da minha formação eu atuei dentro da área audiológica com exames e também na medicina ocupacional. Um bom tempo, né? E aí depois que eu cheguei na clínica, que foi quando a minha carreira e da Margarete cruzaram, aí eu iniciei a minha jornada com os quadros neurológicos, né, do neurodesenvolvimento, me apaixonei totalmente. E aí rumei dentro da pós-graduação de saúde mental e transtorno global do desenvolvimento, que era o termo usado antigamente para o autismo. E depois eu me aprimorei em linguagem. E aí a demanda, na verdade, clínica, ela acaba sendo bastante diversificada. Mas predominantemente a gente trabalha com casos de neurodesenvolvimento, voltado bastante para a linguagem. Mas uma vez ou outra aparece uma motricidade orofacial mais específico, pontual, associado a questões ortodônticas, né, que não tem tanta relação com linguagem, mas tem a ver ali, né, com toda a parte de dicção, de fala, das funções estomatognáticas, assim como voz, alguns quadros neurológicos e da parte vestibular, porque como eu tenho audiologia, também atendi já alguns casos, mas a pergunta é atualmente a área de atuação, então é mais voltado então, para os transtornos do neurodesenvolvimento, focado na parte de linguagem, questões escolares, essa parte mais de aprendizagem global. Uma longa história, né? Eu sempre gostei muito da área de comunicação, né? Eu sempre fui uma apaixonada por leitura, amava a matéria de língua portuguesa e, em contrapartida, odiava a matemática, obviamente. Então, já sabia precocemente que meu negócio era humanas e a minha intenção era fazer tradutor-intérprete. Mas aí eu vi uma exposição sobre fonética e fiquei apaixonada. E aí acabou, então, que eu mudei, né? Fiz o vestibular então, para fono. E deu muito certo porque realmente a gente percebe que se encontra, né, quando vai se apaixonando no curso. A Bruna já falou de paixão aí. E é isso, né? A gente acredita que todo ser humano tem uma vocação, né? A coisa é aquilo que vai te realizar e você vai pondo filtro e aí você trabalha com plenitude, trabalha com gosto. Na verdade, para mim, os 32 anos passaram assim, piscar de olhos, porque é muito bom quando você se encontra realmente na vocação. Trabalhar com a comunicação
E essa parte humana, né, de ajuda às pessoas, né, não somente o paciente, mas a gente também trata com as famílias. Então tem esse vínculo relacional, né, que a gente se vincula muito às pessoas e isso é indescritível, né, a satisfação que a gente tem de ajudar as pessoas, né, e ver a criança evoluindo. Eu acho que mais ou menos por aí. Bom, no meu caso, eu iniciei a faculdade mais novinha que vocês, porque eu entrei adiantada na escola, né? Então, eu me formei com 16, com 17 eu entrei no primeiro ano de faculdade de fono. Eu terminei o primeiro ano e fiz 18 anos. Então, entrei, era a bebezona da sala, o pessoal até brincava que eu nem era maior de 18. Bom, mas antes disso, eu acho que a gente fica muito perdida, né? Não sabe muito bem o que fazer, que curso fazer, o que eu gosto, o que eu tenho vocação, porque não é algo fácil de se decidir. E eu lembro que eu tinha interesse por fisioterapia e veterinária. Fonoaudiologia nem sequer passou pela minha cabeça, porque eu nem sequer sabia muito bem do que se tratava, né? E aí, prestei dentro dessas duas possibilidades, fisioterapia e veterinária. Eu pendia mais para ideia da veterinária, então já tinha um quesinho na área da saúde, né? Mas estava ali, na saúde humana, saúde animal. E acabou que os locais que eu prestei eram muito concorridos, aí não dei conta de ter vaga, assim, imediata. E então a minha mãe veio me sugerindo, e se você fosse nessa aqui de fonoaudiologia, ó. E aí, ela que veio me fazer a proposta, meio contrariada, aceitei, tá frustrada com as minhas outras opções, com a ideia de que eu vou entrar, porque talvez eu já, na universidade, eu consiga fazer a transferência para fisioterapia. E aí, assim, eu vou dentro daqueles que eu queria antes de teimosa. Mas aí eu vou colocar aqui para vocês que eu creio em um Deus que tem planos maiores, tá? E aí, dentro disso, eu iniciei meio contrariada, meio rebelde. Eu creio que Deus usou a minha mãe para me dar um empurrãozinho para lá, que a gente não quer seguir o que a mãe fala. E aí eu iniciei, então, esse primeiro ano ainda com a meta na minha cabeça de transferir para o outro curso. Porém, no decorrer do primeiro ano de fonoaudiologia, entendendo melhor o que era o curso, e eu fui vendo que tinha tudo a ver comigo, fala, comunicação, mega desenvolta, aquela que fala com os braços, vocês estão vendo aqui. E aí eu fui me apaixonando, assim, de tal maneira, eu me encontrei e eu vi, assim, o plano de Deus nas linhas tortas ali que eu fui criando, que era ali que eu tinha que permanecer. E aí, a cada ano, fui cada vez mais me apaixonando e tendo a certeza de que era isso que eu queria fazer. E aí, me formei, desde então, aí eu me formei com 20 anos, né? Aí, me formei com 20, com 21 já comecei a atuar, assim que foi seguido, eu fiz aniversário. E aí, aos 24, 25, foi quando eu entrei na clínica junto com a Margarete, trabalhamos aí um período juntas, e hoje eu estou com 38 anos, já tenho aí um bom know-how aí, por isso que a história é longa, várias experiências, várias passagens, porque aí eu fui arrumando, né, alguns setores aí. Mas é isso, e mega feliz de relembrar toda essa história, porque vocês até começaram falando, né, que são bebês por idade, né? Mas espero que dê muito certo, que vocês se apaixonem tanto quanto eu e a Margarete somos apaixonadas, porque quando eu trabalhei com ela, inclusive, ela me ensinou muitas coisas com toda a experiência que ela já tinha, não só da questão profissional, técnica, fonoaudiológica, né? Mas como pessoa, que eu acho que isso conta muito, né? Essa visão das famílias, de não olhar só para aquele recorte, o paciente não é só uma boca que fala, ele é um ser humano integral e que tem várias áreas ali envolvidas. Então, é isso. Eu acho que a parte difícil era ir para São Paulo, né? O trânsito todo dia era muito desgastante, porque o meu curso era integral. Então, saía 6h30 da manhã e voltava às 6h30 da tarde, pegava todo o horário do rush, então era desgastante fisicamente. Mas acho que não tive, assim, dificuldade, né, com relação às matérias, né, era realmente bastante puxado, mas graças a Deus, Deus é bom, né? Eu tinha um grupo de pessoas que também moravam aqui no ABC, né? Então a gente fazia uma carona
E aí, esse tempo, a gente estudava juntos, repassava, fazia terapia juntas, né? Porque uma abrindo aí as dificuldades para outra. Então, nós tivemos muito apoio mútuo, né? E era uma turma só de mulheres, né? Porque hoje em dia, não sei, acho que tem mais, alguns homens mais, né? Mas a minha turma era só de mulheres, era muito gostoso, né? Então, não tenho lembrança de dificuldades, né? Só alegria e crescendo aí na paixão pela fonoaudiologia. Bom, no meu caso, o meu curso era matutino e eu trabalhava à noite. À noite não, à tarde e noite, né? Vocês entenderam, no contraturno. Então, acho que a maior dificuldade também era isso, administrar duas coisas, né? Em busca do sonho da formação, eu não trabalhava como fono na época, né? E conciliar tudo isso. Específico, assim, de conteúdo, matéria, acho que desafio era um pouco a fisiologia, porque a gente precisa entender bem toda a fisiologia, até para ter toda a base, anatomia e deixa eu ver uma outra, a biofísica, né, que é mais voltada para a parte acústica da audiologia, que vocês vão ver mais para frente, né, acredito que vocês vão tendo aí mais especificações, foram as mais desafiadoras, assim, porque realmente entender, né, todo o funcionamento do organismo, mas também era algo que sempre me fascinou muito, e aí a dificuldade era porque o professor de fisiologia fazia a prova toda segunda-feira, então a gente não tinha sossego, mas eu me dediquei, o meu domingo era separado para estudar, para preparar para a prova da segunda-feira, e ele ainda era chileno, então tinha o sotaque. Então era um dobro tremendo, era um professor bem renomado, assim. Então esses foram os maiores desafios, pensando especificamente no conteúdo da formação e nos desafios da idade, né, da vida, do trabalhar e estudar e tudo mais. Mas eu era uma pessoa muito, muito envolvida, engajada, todo quanto é estágio eu estava ali, tentando conseguir a vaga para participar. Então, o meu era só matutino, mas às vezes, quando eu não estava em questão de trabalho, eu estava nos estágios e fazendo todos que eu podia, abraçando o máximo que eu podia dos professores para adquirir bastante conhecimento. E nos últimos 2 anos, só para finalizar, nos últimos 2 anos da faculdade, que eu fiz, a minha formação era de 4 anos, eu não sei como é a de vocês, e a minha turma foi a segunda turma da Universidade Metodista. Eu fiz na Metodista. Ela tinha um curso muito renomado já em psicologia, então era uma unificação da psicologia e da clínica de psicologia da universidade. E aí houve alguma reformulação dos professores, houve uma divisão da sala, e aí a gente houve muitos conflitos, muitas mulheres juntas ali, deu uns estresses nada legais por causa de troca de professores, um grupo preferia mais a área da linguagem, o outro preferia da áudio, aquelas briguinhas desnecessárias. Então isso foi desconfortável, acho que isso me marcou mais do que outras situações. Mas em geral foi isso, foi uma jornada bem legal, bem gostosa, que não foram dificuldades que me fizessem querer desistir. Uhum. Eu ia pontuar a dificuldade financeira, né? Os cursos são caros. Então, tanto eu quanto a Bruna, a gente se esmerava, né? Fazer valer a pena o curso e saber que a família está também se esforçando para nos dar a formação. E isso é que eu repasso para vocês, né? Façam tudo com muita consciência, aproveitem cada matéria, desfrutem, e vocês são privilegiadas de estar fazendo o curso mais maravilhoso da Terra. Verdade. Não, a minha atuação foi contínua. Eu tive 1 ano de desistência forçada, porque eu mudei para o Rio de Janeiro. E aí fiquei 1 ano morando em Petrópolis. Eu quase enlouqueci de ter largado a fonoaudiologia. Para vocês terem uma ideia, esse tempo eu estava trabalhando, né, com paralisia cerebral, aquele método Bobot, né, que era o bambambam da época. E aí eu fui procurar uma entidade lá para trabalhar, e eles, imagina, eu já tinha experiência, né, e eles não precisavam de profissionais. Eu fui trabalhar de graça. Depois de muita experiência, eu falei, não, eu quero atender. E aí peguei e ofereci os serviços e atendia 2 vezes por semana lá. Esqueci o nome
do Instituto em Petrópolis, acho que deve ter até hoje. Mas porque eu senti muita falta. Inclusive, isso acabou se desdobrando na minha volta para São Paulo, por isso só fiquei um ano em Petrópolis, e aí, retornando, eu voltei para a clínica onde eu trabalhava. Né? Então, foi a única ruptura que eu tive, né, essa lacuna de um ano, mas aí acabei atendendo lá, fazendo lá sem ganhar mesmo, porque eu não queria perder a mão, né? Eu falei, não posso abandonar. E aí, retornando, graças a Deus, pude voltar de novo para a sala de terapia, ir para o chão com as crianças e continuar aí me satisfazendo aí, né, na profissão e na vocação. Eu, nesses 17 anos, né, de atuação, eu nunca parei. Sempre atuei como fono, não quis mudar de área, nem trabalhar com outra coisa, porque acho que eu me encontrei bem. A única diferença e ruptura ou mudança que teve, assim, nesse período dos 17 anos foi que logo que eu me formei, como eu falei, acho que eu não especifiquei, mas eu atuei mais na área de audiologia. Tanto que aí eu fui fazer a minha especialização em audiologia lá no Cefac. Por quê? Primeiro, era a área que mais aparecia emprego. Eu estava bombando, ganhava bem, então eu fui para essa parte. E porque na faculdade eu me destacava muito em audiologia, gostava muito do otoneurológico. Em todas eu tinha boas notas, mas as que se destacavam mais, então eu achei que, como destacava mais em relação a notas, eu achei que eu devia arrumar por ali. E aí apareceu os primeiros empregos na área e eu gostava. Na verdade, eu sou apaixonada por tudo da fono. A única coisa que eu não gosto, não é não ter habilidade para atender, é que eu não gosto pelos perigos e riscos como fala, de morte ou de engasgos, disfagia, não é o meu preferido, mas já trabalhei com disfagia também, já atendi, né? Mas aí a única ruptura maior foi isso, eu iniciei então mais focada na área da áudio, mas eu não me sentia completa, não me sentia terapeuta, porque era aquela coisa mais de exames, né, diagnóstico. E aí eu conciliava à noite, eu atendia aqueles períodos de jornadas que a gente olha e fala, uau, eu fazia tudo isso, mas eu trabalhava período normal, né, de 9 horas diárias ali, audiologia, e depois eu, à noite, atuava na área terapêutica, porque eu sempre sentia que faltava e eu me sentia mais realizada ali. Até que quando eu cheguei na clínica que era da Margarete, né, da Margarete Dali, e aí eu comecei a atuar mais, aí eu acabei migrando, eu fiquei dividida, saí porque aí me apaixonei pelos quadros, principalmente pela parte neurológica, do neurodesenvolvimento, e aí fui rumando a carreira. Então foi a maior mudança, assim, não foi uma desistência, porque hoje a bagagem que eu tenho de audiologia me faz olhar coisas que às vezes algumas fonos passa despercebido, de como pode estar a audição, como tá as partes também fisiológicas da criança, garganta entupida, que pode refletir em ouvido, e aí tá falando errado porque não tá ouvindo bem. Então, na verdade, veio a agregar. Então, mas nunca tive uma ruptura assim de desistir ou ter algo que... o que encontrei também de desanimador, vamos chamar assim, clínicas ou locais que às vezes você vai trabalhar e não tem uma conduta correta, ou que não pagam na data correta, ou que te oferecem, ainda mais quando você é recém-formada, um valor que não corresponde à tabela, até você entender, conhecer e descobrir, porque nós não somos especificamente preparados para isso. Nós vamos para o mercado ainda um pouco cru. Espero que vocês até tenham mais oportunidade de buscar saber mais sobre isso, até para não ficar futuramente pulando de clínica em clínica, só pensando também no valor monetário, porque a gente lida com vidas. E é muito importante a gente lembrar que para nós ficar 2 meses num lugar e ir para outro, tudo bem, porque aí lá eu vou ganhar mais, eu vou trabalhar, blá, 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 blá. Mas para aquela família que perdeu a terapeuta, é muito terrível, é muito ruim. Então, procura ter esses princípios também, esses valores como profissional, que vão agregar como ser humano, né, como empatia pelo outro, de você fazer aquilo que Deus foi te capacitando e te habilitando de uma maneira que o honre também. Acredito que, de certa maneira, sim, né? Mas como foi surgindo as especializações e aí os aprimoramentos, né? Você acaba afunilando, né? Então, não é dizer que foi um desperdício você ter tido as outras áreas, né? Não, você precisa saber de todas, né? Porque
faz parte do conjunto, né? Tudo você vai poder avaliar. Lógico que você está trabalhando com linguagem, mas você percebe aí algum distúrbio de voz, você percebe alguma coisa de audição. Então, o conjunto, né? Ele é necessário. Então, não tem. Como eu disse no começo aí que eu odiava matemática, inútil era o que eu aprendia lá de matemática, aquelas coisas difíceis que faz a gente tirar nota menor no vestibular. Mas dentro da especificidade da fonoaudiologia, tudo acaba sendo útil, né? Tudo acaba dando fruto. Eu também, assim, tudo que eu tive da base, né, da formação de bacharel em fonoaudiologia e tendo essa amplitude de ver toda a atuação, né, que a gente tem, veio sim com proveito, né, para o trabalho, depois para a atuação na prática profissional. Que eu acredito que depois as especializações e fora a experiência de você estar ali na lida real com o paciente seu e vendo o que dá certo, o que não dá certo, criando estratégia ou atualizando com um protocolo ou outro, complementa mais ainda, né? Nada como você estar ali atuando para integrar tudo aquilo que você teve de conceito para a prática. Porque mesmo a fase de estágios é ali um engatinhar, né? A gente está começando a entender, faz ali uma triagem, uma anamnese para ir tateando, mas você ainda não tem toda a visão dessa integralidade do paciente. Então, com certeza, essa base dos 4 anos de fono estão marcados aqui. Eu lembro dos conteúdos, das matérias, das professoras, marcaram bastante. Fundamentos em fono, como eu falei, anatomia, fisiologia. Eu tive 2 anos de psicologia aplicada à fonoaudiologia, porque a gente lida com famílias e na época ainda tinha, e tem, né, muita associação à parte emocional com as questões da aprendizagem, da fala. Então, eu me recordo, assim, de tudo. O que me marcou é que eu lembro que também eu não era a melhor em matemática, assim, né, não era a matéria que eu amava na escola comum. E eu lembro que logaritmo era uma coisa que tinha me marcado na escola que eu odiava. E quando eu fui ter lá a parte de audiologia, acústica, biofísica, me vem lá o logaritmo. E eu lembro que eu fiquei, não acredito que aquela coisa tá aqui na fono. O que eu queria ver esse logaritmo aqui? Então me marcou o logaritmo. Era difícil de eu entender, mas eu tive que entender na marra lá para poder ter toda a lógica de como é feito. Hoje em dia, o aparelho que a gente faz, audiometria, emissões autoacústicas, o Bera, é assim, o aparelho faz tudo, né? Eu não sou tão dinossauro, né, que a gente brinca, mas eu aprendi nos aparelhinhos mais ali, que você tinha que pôr você a pressão, equalizar para fazer imitanciometria e tal. Então, me serviu também para entender como que funciona a acústica, a onda sonora. Aí eu trabalhei muito em chão de fábrica com ruídos, então eu ia com decibelímetro para medir intensidade, eu trabalhava com prevenção de perda auditiva nas empresas, gostava bastante dessa parte. Então, me serviu. Então, foi algo que eu fiquei, mas serviu também. Então, na verdade, eu tenho boas memórias, eu consegui absorver bem, assim, e guardar tudo, até porque eu dava monitoria para a turma da noite, então eu via dobrado, porque aí eu explicava a matéria para eles de novo. Uma dica, se tiver monitoria para vocês darem reforço para os alunos do outro turno, aceitem. Mesmo, eu não falo muito bem, não tem problema, você vai saber mais que eles, porque eles ainda não sabem nada. Então, é legal, até aí você rever a matéria, é bem interessante. Eu acho que eu já tinha uma tendência já para a linguagem, né? Isso já vinha desde o colégio, conforme eu estou reforçando aqui. E eu acho que mais a tendência é para o público, realmente, né? Que aí foi se afunilando para o público infantil. E isso eu gostava, na época, né? Sempre gostei muito, muito de criança. Então, dentre de você pegar os casos neurológicos adultos, né? Que são, para mim, né, para minha vocação, eu ficava muito deprimida, né, de ver finitude, né, senilidade, AVCs. Então, com os adultos, eu ficava, tinha, sei lá, um constrangimento, não era a minha vocação. Se bem que eu atendia também, né, mas aí foi se abrindo para o atendimento infantil, realmente, né, e assim... crianças, a gente pensa aí, né, 2, 3 aninhos, que delícia trabalhar, né,
E aí, no começo, vinham alguns bebês, né? Quando vinham alguns recém-nascidos. Então, quando comecei com esses casos neurológicos, tinham síndromes seríssimas que vinham. Né? Então, era bastante complicado você trabalhar, vinha aquela coisa pequenininha, com a sondinha ali. Então, assustava, assim, a princípio, mas aí a gente vai dando conta e vê o desenvolvimento, a criança conseguir superar as dificuldades é muito gratificante. No trabalho com bebês, acho que é uma paixão realmente, mas aí as crianças crescem, né? Então, as avaliações vinham e esses casos graves, e realmente era bastante... Tem que ter vocação, né? E todo o jeito, você pegar, acolher, orientar a mamãe, né? Que muitas vezes é o primeiro filho e o casal fica completamente perdido pelas dificuldades, né? Ninguém prevê que vai ter uma criança com dificuldade. Né? Então, você tem que fazer os acompanhamentos, deixá-los à vontade, esclarecer as dúvidas, né? Mas acredito que foi mais nessa tendência de público mesmo, né? Era a linguagem e a tendência cursou para o neurológico e para o público infantil, né? Preponderantemente. Hoje eu estou acabando recordando várias coisas que estão me deixando nostálgica aqui. Mas a pergunta dela foi curiosa, porque eu não lembrava mais. Mas logo que eu me formei, apesar de ter rumado para audiologia, porque foi o que estava pagando melhor e também foi o que surgiu de primeiros empregos, né? E aí eu fui adentrando. Mas no último ano da faculdade, dentre todos os estágios que eu fui fazendo, eu tinha um de assessoria fonoaudiológica num call center em que a gente trabalhava mais voltado para voz, né, e tudo mais. E eu também tinha uma professora que falava muito sobre assessoria fonoaudiológica nas escolas, que era algo que estava tendo um boom, assim, as escolas estavam abrindo para ter parcerias e tal. E aí, logo que eu me formei, eu falei assim, é isso que eu quero fazer. Então, eu vou preparar aqui um currículo, uma apresentação, e vou bater nas escolinhas que eu quero prestar assessoria fonoaudiológica para capacitar esses professores, para poder identificar melhor e encaminhar para os tratamentos, que era essa a minha ideia, porque tinha essa nova área de assessoria fonoaudiológica educacional. E aí fui, bati, e eles estavam tudo com a expectativa de eu levar o cartão para mandar as crianças para eu atender, e não de capacitar a equipe a conseguir até trabalhar melhor com as crianças. Aí eu fiquei bem frustrada. Então foi isso, assim, que eu tive de expectativa na formação, porque era uma professora 10, assim, Patrícia Calheta, uma fono fenomenal, assim, eu admirava muito ela, então eu pensei em trabalhar nisso. E aí, mas vocês viram que eu tenho multi-habilidades e gostos, e fui rumando aí até me encontrar verdadeiramente. Por que eu falei que eu estava até meio nostálgica? Porque me encontrando e me apaixonando pelo neurodesenvolvimento, eu tenho a oportunidade de fazer isso. Então eu faço muito, aprendi com a Margarete ali, que já tinha uma visão muito à frente, assim, terapêutica, porque eu passei por outras clínicas, desse trabalho integrado de equipe, e de acolher essas famílias, de fazer clínica expandida, que era algo do exterior, assim, não tinha nem esse povoado ainda, e elas já tinham essa visão, né, de lidar com isso. E aí, trabalhando agora, eu faço algumas, entre aspas, assessorias escolares, porque nós vamos e firmamos parcerias, orientamos. Eu já fui AT escolar, sendo fonoaudióloga já formada, exatamente para poder ter a oportunidade de estar mais tempo com o meu paciente e potencializar nele toda a parte de socialização, comunicação, fala, linguagem e aprendizagem escolar. Também abriu uma gama de experiência muito grande para mim, para saber lidar com as diferenças e os diferentes ambientes escolares e poder ter know-how para orientar também esses professores, essas escolas e tudo mais. Inclusive, abriu a oportunidade de fazer, entre aspas, assessoria e palestras em igrejas preocupadas em acolher famílias com filhos autistas. E aí fui voluntária junto com a Li, que é a terapeuta ocupacional lá da nossa clínica. Nossa, hoje eu estou na clínica como minha. Estou tantos anos lá. E com a neuropsicopedagoga Cristina, e nós fizemos voluntário de orientar essas igrejas para as escolinhas bíblicas dominicais, para eles poderem também incluir essas crianças. Então, estou aqui feliz porque foi uma frustração que hoje eu atuo e não lembrava disso. Né? Tá vendo como Deus faz as coisas certinho?
tem números, mas vamos lá. Nossa, isso é muito difícil, hein? Bom, eu já antecipei aqui, né? Você ficar 25 anos com um paciente, não tem como, né? Essa é uma paciente que ficou tetraplégica e que eu acompanhei tantos anos. Ela é muito, muito especial para mim, né? Foi um trabalho que eu acompanhei além clínica, né? Porque era home care. Mas na clínica, os que a gente acompanha mais a longo prazo, acaba vendo resultados, acaba tendo enfrentamento de dificuldades junto às famílias, né? Muitas vezes temos bastante paciente em autismo, né? Só fazendo uma colocação, a minha geração, eu acho que foi a geração onde os diagnósticos foram mais divulgados. Antes as coisas eram mais amplas, né? Tanto que aí foi surgindo as áreas de especialidade da fono. E aí deu um boom, né, de divulgação da dislexia, TDAH, né, o TEA, né, que antigamente lá tinha outro nome, era outro transtorno. Mas as pessoas foram conhecendo mais, né? E aí com a entrada das fono nas escolas, eu acho que foram se abrindo aí, né? Os diagnósticos, as pessoas foram tendo mais respeito, as inclusões, né? Então, a minha geração batalhou muito isso. E as avaliações eram mais subjetivas, né? Até eu falo para a Bruna, né? Eu sou de olhar e fazer aquele relatório subjetivo, olhando ponto a ponto. Hoje em dia, tem os protocolos, né? Que traz mais objetividade, mas eu acho que acaba não ficando tão rico. Mas é o desenvolvimento, é isso. E aí, com essa questão, os pacientes que a gente acompanha mais tempo, o vínculo com a família, obviamente, né? Mas a gente tem aí, eu acho que uma meia dúzia, no mínimo, cada uma aí para falar daqueles que marcaram bastante. E aí, eu vou especificar dentro dessas situações marcantes, infelizmente, a gente tem muita ruptura da família, né? Divórcios, né? Muitas vezes preponderantemente, né? O pai se afasta e acaba ficando a mãe sobrecarregada. Então a gente acompanha os dramas da família, né? Os conflitos que tem, né? Quem é que é o cuidador principal da criança, e as coisas vão se desenhando. Então a gente participa muito desse desenvolvimento emocional da família, né? Aí muita atenção para aquela criança e os irmãos ficam negligenciados, então surgem também os problemas. Então a gente acaba acompanhando tudo, né? E é importante também, né? Na nossa visão, a gente não vai tem que ter um atendimento humanizado, né? Você está lá acompanhando a criança, 4 anos, perdeu o convênio, o pai desempregou, tchau. Não dá para fazer isso, menina. Não tem condições de fazer isso. A gente conseguiu ali um ambiente humanizado na clínica, onde a gente consegue fazer o acompanhamento. Não dá para virar as costas para a criança. Então, isso está muito difícil hoje em dia, né? Acho que as pessoas visam muito, né, a cifra e acaba ficando um atendimento desumanizado. Então, isso eu exorto mesmo para que vocês tenham muita atenção nisso. Então, nós temos, sim, esses que ficaram, né? São pacientes autistas, o da clínica expandida que a gente fazia, né? Não era só a terapia com aquele tempo de 30 minutos, 1 hora, mas ficava no contraturno, ficava 3, 4 horas com a gente, né? Então a gente rodiziava os atendimentos ali dos especialistas, né? Da pedagoga, terapeuta ocupacional, psicóloga, fono, e isso era muito gratificante. Então aqueles que participaram da clínica expandida, para mim, foram bem marcantes. Eu também tenho inúmeros, porque especificamente atuando, né, com neurodesenvolvimento, né, lá, e não só específico, mas escolar, linguagem, né, essa parte mais do desenvolvimento geral, que envolve casos mais específicos, e também os de diagnóstico neurológico,
Eu acho que teve alguns que vieram agora aqui à memória, mas acho que todos tiveram sua marca. Mas eu lembro que logo que eu entrei lá na clínica, eu atendi uma PCzinha, de paralisia cerebral, né? Que era a Lolô, e aí tinha todo um manejo para poder ajudar ela a andar, a subir, que não ficava só na questão fonoaudiológica de eu trabalhar a fala e a questão oral, vamos dizer assim, cabeça e pescoço. Mas tinha também o cuidado com toda a parte motora dela, que você tem que ter esse olhar para saber ajudar na caminhada, que mesa adaptar, onde sentar. Então me marcou muito e aprendi muito trabalhando numa equipe multidisciplinar em que a gente integrava. Então o que eu trabalhava em terapia com ela, eu passava para a equipe e a equipe tentava contribuir dentro do setting terapêutico de cada área específica, tentando unificar a estratégia de linguagem, ou de fala, ou de MO, de conter saliva, engolir saliva, que ela babava, e etc. E tal. Um outro caso era um menino, o Cezinha, né, Margot, também marcou, ela passou por ela, mas era um menino que tinha um quadro de epilepsia, tinha autismo, ele tinha uma questão também motora, era um quadro bem robusto, assim, de questões a serem trabalhadas. E aí a gente teve várias experiências engraçadas com ele, no treino de banheiro, e aí cocô e sujeiras, e as fonos, os escapes, mas o que era bem difícil, assim, na lida eram as epilepsias, porque às vezes ele convulsionava no meio da sessão, e aí é coisa que você não é preparado também para lidar, mas era uma equipe muito capacitada, com experiência, né? Eu entrei lá novinha, com 24 anos, elas já tinham mais experiência, então também me capacitaram e me orientaram em como lidar, e o dedicar dessa mãe por este homem, hoje que já está com 20 anos, segue com suas dificuldades, ele não avançou tão grande, não desenvolveu fala, ele só fazia sons, tinha uma limitação também cognitiva pelos inúmeros quadros de convulsão que ele tinha. Ele chegou a fazer vários métodos modernos, com aparelhos que nem tinham sido testados ainda, para controlar, porque era um quadro muito difícil de controlar as convulsões dele. E a convulsão, a epilepsia é assim, você trabalhou, aí ele conquistou, tá fazendo mamãe para a mamãe. De repente, ele tem uma convulsão, ele para de fazer aquele mamãe e você volta do zero. Então, foi um caso também que me marcou muito, mas com muito amor, ele é muito feliz, ele tem uma qualidade de vida, porque aquela mãe é uma super mãe, né, Margarete? É uma coisa em que eu admiro, né? Outra coisa que a gente aprende muito a admirar e tem que ter respeito para essas famílias. Tem mães que têm dificuldades em contribuir, em colaborar, mas também tem seus motivos dos porquê e para quê. A gente precisa ter esse olhar e tentar ajudar ela a se engajar na terapia. Então, foi ele que me marcou. E o que me marcou também foi num outro momento em que eu não era mãe ainda, né? Eu tenho 2 filhos hoje. Eu tenho um filho de 10 anos e uma filha de 3 anos. E desse primeiro filho, né, quando nasceu, foi um divisor de águas, porque logo o Arthur devia estar com 1 ano e pouquinho, e aí eu recebi, estava vindo, aí eu já estava mais avaliando, né, do que a Margarete, ela já estava reduzindo ali a carga horária dela, então eu estava avaliando, então eu peguei esses casos que chegaram com em torno de 1 ano e 8 também, 2 anos, 2 e meio no máximo, que foi a Mariana, o Nicolas, e um pouquinho mais à frente depois veio o Enzo. E aí foram casos que eu participei, especificamente, não peguei o caso avaliado da Margarete, eu participei do processo diagnóstico dessas crianças e eu vi aquele casal passando pelo momento de receber o diagnóstico. Não fui eu que dei o diagnóstico sozinha, mas da parte fonoaudiológica a gente precisa ter esse olhar de perceber as nuances, né, dos diagnósticos específicos, o diagnóstico diferencial. E aí eu lembro que foi diferente para mim, porque eu já tinha até feito avaliação antes de ser mãe, mas foi diferente a empatia com os pais, porque aí eu entendi o que era ser pai e mãe, e aí eu consegui me pôr um pouquinho mais no lugar, e aí eu senti um pouquinho mais também. Então, depois que eu fiz uma devolutiva, dando retorno do diagnóstico, acolhi, fui profissional, consegui, mas em casa... né, com a empatia, o paciente renovando as forças para agora vamos para o tratamento, vamos ajudar essa família a ver que tipo assim, existe vida após o diagnóstico e que nós vamos fazer o máximo que a gente puder para contribuir para aquela criança ter um desenvolvimento pleno, ser funcional e integral e feliz, com qualidade de vida, né? Não limitando a criança por qualquer diagnóstico que
seja. E acreditando que a gente tem que fazer o nosso melhor para que aquela criança desenvolva no máximo da potencialidade que ela tem e que só Deus sabe qual é o limite. Então, esses foram casos que me marcaram bastante. E esse Enzo, que era o último, vou finalizar rapidinho, foi porque, na minha avaliação, eu acreditei, eu vi, observei, né, deu ali indícios para o transtorno do espectro autista. Porém, o médico que estava acompanhando, Paulo Brenner, ele detectou num exame uma alteração de mucopolissacaridose. E eu nunca tinha ouvido falar nisso, fui estudar sobre. E aí, em outros exames, confirmar que aquele menino teria uma doença degenerativa, e com a idade que ele está hoje, que é 7 anos, ele já estaria à beira da morte, porque ela era degenerativa a ponto de... Então, você vai trabalhando qualidade de vida e manutenção, porque você sabe que, né, a expectativa de vida é curta. E esse menino foi, assim, livrou-se, ele teve esse exame alterado e os demais, penso eu, graças a Deus, não deu, e eu creio que foi um livramento ali. E aí, ele é um menino que é autista, mega funcional hoje em dia, tá falando pelos cotovelos, que os pais falam, Bruna, como que desliga um pouco? Não sei se eu posso considerar ético. Houve uma ocasião em que eu fui fazer uma estimulação oral, né, e coloquei as fitas na criança, e a criança era extremamente alérgica, né, então ele ficou vermelhinha a face. E tinha uma relação bem boa com os pais, tudo. Expliquei, né, que era uma estratégia, né, de propriocepção. E aí entreguei a criança. Só que quando chegou em casa, aí os parentes inflamaram, né, a família. Aí o pai veio super nervoso, né, falando o que eu fiz na criança. Eu sei que eu não estava conseguindo resolver, a diretora da clínica chamou para uma reunião, e aí nós conversamos ali, e foi colocado, né, foi confrontado, ele estava confrontando porque estava inflamado, que veio da família, porque eu tinha uma relação muito boa com ele, né, e tanto com os pais como com a criança. E aí foi explicado, né, abrimos o livro, mostramos a técnica e tal, né, porque aí aqueles que são leigos já acham que você estava querendo judiar da criança, né, uma coisa tipo colocar uma fita na boca, que você está impedindo a criança de falar. É como a contenção, né? Como os pacientes hospitalares precisam ficar, às vezes, amarrados, para a família aquilo é uma coisa horrível, né? Então, dilema ético desse tipo aí, que não entendeu qual era a estratégia terapêutica que eu estava utilizando, até entendeu na hora, mas a família inflamou para que ele viesse ali confrontar e saber o que estava acontecendo. A gente conversou e depois deu tudo bem, né? Fora isso, não teve nenhuma intercorrência. Tive problema de quedas, né? Porque a gente sempre trabalhei em equipe multidisciplinar. E às vezes a criança aconteceu algum acidente, né? Queda, né? Crianças que... aquele caso dos ossos de cristal, né? Tudo qualquer coisinha já tinha fraturas. Então, essas coisas... eu vivi mais com os colegas, né? Porque a fisioterapia estava sempre muito envolvida, do que comigo mesmo na fono. Na fono foi só essa intercorrência aí. Ali, a minha sócia, que a Bruna sempre cita aí, também, né? A criança deu uma escorregada e abriu aqui o queixo, precisou de um pontinho, e também a gente tem que contornar com ética, né? Assumindo o que aconteceu, nunca esconder nada, né? O acompanhamento tem que ter muita transparência, participação dos pais, né? Sempre dar um feedback para os pais. Cada sessão eu dava um feedback para os pais. Então, não tem aquilo de entregar a criança e sair correndo, né? Já vai embora com a bolsa. Não tem isso, né? Você tem que dar sempre um feedback para o pai, falar o que aconteceu, né? E a gente sempre orientou a Bruna, que é aí a descendência, a fazer isso, né? Sempre a família tem que estar ciente do que aconteceu ali no set terapêutico. Então, com isso você consegue contornar, ainda que hajam os acidentes, né?
já caiu da rede, teve um gato na cabeça, né? São coisas que acontecem no dia a dia, coisas de família também, né? Acho que também, assim, ético específico, assim, não me recordo, mas aconteceu, um que me marcou foi que em alguns momentos na terapia, né, dentro do tempo dos 30 minutos de realidade de convênio, né, que não é a melhor, não é a ideal, mas já tivemos períodos assim do atendimento mais curto, de passar um pouquinho daqueles 30 minutos ou atrasar para pegar o próximo. E aí, nessa situação, teve um pai e uma mãe que achou um absurdo eu atrasar 5 minutinhos, que não estava fora do direito dele, mas foi um pouquinho mais drástico, e aí já reclamou para a dona da clínica e já não quis mais fazer terapia comigo. Era alguém muito pontual, que aí se incomodou bastante com isso. Mas é claro que eu tentava suprir depois, numa outra sessão, quando acontecia. Mas eu lembro que foi principalmente no começo, assim, até eu me adaptar ao ritmo de terapia, um paciente seguido do outro. Eu tive algumas situações de passar um pouquinho da terapia de um e comer o pedacinho da do outro. E aí é algo que eu também sugiro para ter bastante cautela, ou se trabalhar em locais que tenham intervalinho de 10 minutos que seja, ajuda para aquele momento que você precisa, às vezes, finalizar um raciocínio, uma atividade ali que você produziu para não ter a quebra, né? Então, teve isso específico e aí, assim, ético específico não, mas aconteceu de, como eu era muito novinha, como eu falei, de ter mães, né, que estava migrando da Super Margarete para a Bruna chegando. Então, teve a experiência, né, que ela já tinha. Então, eu achava, você é um nenê, não vai saber trabalhar com a minha filha, ou ficar desconfiada de mim. Mas médico assim específico, não. E os pequenos tropeço, cair, mas como eu já aprendi com elas, que já tinham experiência, né, de sempre ser muito clara, esclarecer, explicar o que aconteceu, então eu nunca tive problemas de acontecer algo, nem de usar algum método, alguma estratégia que os pais não gostassem ou não concordassem, ou que infringisse alguma ética, até porque sempre eu explicava o porquê, para quê, e ainda expandia para o lar, né, que é isso que a gente precisa. A gente não pode trabalhar o paciente para ele, nossa, falar tudo certinho, a dicção perfeita ali na sala, corresponder na inter-relação com a gente, mas não capacitar os pais ou não orientar os pais ou mesmo até a escola para que isso também ocorra nos outros ambientes, né? Então, com essa atitude ou essa forma de trabalhar, faz com que os pais desenvolvam bastante confiança. Então, não aconteceu, não me recordo, assim, de nada mais drástico, assim. Foi mais isso, né? Do horário e de não achar que eu ia ter capacidade por ser muito novinha para dar conta do caso. Então, não foi nada específico ético, né? Penso eu. Mas eu acho que é legal a gente falar o seguinte, que a gente está respondendo da questão ética específica da nossa atuação como fono. Mas eu já passei situações de problemas éticos em clínicas que não foram éticos na tratativa comigo. Então, teve uma clínica de medicina ocupacional que o dono, a gente não tinha o perfil de trabalhar aos sábados, mas para aquela empresa ela precisava que a gente fosse fazer os testes auditivos no sábado. E eu não me neguei, mas eu falei para ele que eu ia ver, eu era coordenadora com outros 2 rapazes, né, fonos. E aí eu falei, eu vou verificar, né, quem da equipe pode ir, porque não tá dentro do combinado, né, mas fui educada, a meu ver, né, talvez eu possa ter falado de um jeito que ele entendeu também que eu estava me negando, e aí ele gritou comigo de uma maneira que fiquei emocionalmente abalada e acabei saindo daquele local, mas já tinham outras situações de outros profissionais que passaram por lá e passaram por esse mesmo contexto com esse dono dessa clínica, que não era da área da saúde, era alguém que herdou a clínica e seguiu, e eu acho que isso faltou no know-how, né, sei lá eu. E entre outras, né, de falta de ética dos contratantes, de não pagar no dia, ou outras situações de querer que a gente faça trabalho que não é necessariamente da alçada, né, e sei lá eu, ou que a gente fale ou faça as coisas que não deva, que aí eu fui contra e é isso aí. Então tem essas duas vertentes, né, ético do que a gente possa ter posto em prática que não era legal, e do local que a gente está, que talvez possa agir errado com a gente, ou que queira que a gente faça algo que não é legal com o paciente. E aí depois também passei por clínicas ótimas, que aprendi coisas muito boas, inclusive na clínica delas, que são muito corretas e adequadas aí com a forma de lidar com as vidas e com as profissionais.
tudo mais. Qual conselho você daria para quem está iniciando o curso de fonoaudiologia? São vários conselhos, acho que ao longo das nossas respostas aqui a gente já foi mencionando, né? Fica a dica, mas em suma, eu creio que a gente tem que primar pela ética, né, pelo profissionalismo e pela humanização. Eu acho que esse é um ponto crucial, né? O diferencial, o profissional que vai se destacar e é aquele que dá uma boa acolhida para a criança, dá uma boa acolhida para a família, faz um acompanhamento integrado, né? Se preocupa de dar o feedback, se preocupa de saber o que a criança fez em casa, não é só aquele momento de terapia, você deu ali o que precisava fazer e tchau. Não, acho que precisa voltar esse atendimento humanizado, integrado com a família, não só com a família, eu acho que integração com a escola é primordial no desenvolvimento, a criança trabalha muito tempo na escola, e é um tempo de estimulação que não pode ser perdido. Então, eu creio que precisa ter olhos, né, para essa parte de vínculo, porque o bom vínculo é que vai produzir um ambiente para a criança que vai realmente gerar o desenvolvimento. Então, muitos profissionais estão frios hoje em dia, né? E essa é uma queixa, por isso do rodízio, né? Porque a frieza, né? A falta de empatia, não está do jeito que me agrada, então tchau. Só que o meu conselho, então, é ter esse olhar para a vida, é uma vida que está ali, né? Você atender como se estivesse atendendo alguém da sua família, né? E ter essa consideração, porque realmente a gente tudo que a gente estudou, né, não faz sentido nenhum se você não tiver essa priorização pela vida e um atendimento humanizado. Bom, acho que também fui dando várias dicas, né, dentro das perguntas aí, nas suas especificidades das questões, mas pensando que vocês estão ainda aí caminhando na formação, aproveitem o máximo que puderem das oportunidades que vocês tiverem durante o tempo, né, do curso de fonoaudiologia, tirem todas as dúvidas, busquem fazer estágios diversificados ou estudar todas as áreas, por mais que vocês já tenham, talvez, eu gosto um pouco mais disso, um pouco mais disso, o meu plano é seguir aqui ou ali, mas para você ter uma formação assim mais integral, sabendo de todas as áreas, tendo um amplo conhecimento, porque mesmo que futuramente você trabalhe apenas numa área específica, vai te servir para fazer um encaminhamento, para você conseguir identificar algo que não é só relacionado à voz, mas tem relação com, sei lá, a postura ou algo neurológico que está gerando aquela alteração vocal, não olhar só o produto final, né? Então, pensando na base de formação específica, é isso. Aproveitar ao máximo. E aí, pensando já mais para frente, quando estiverem atuando, não iniciar já querendo afunilar só para uma área, mas experienciar no começo da atuação profissional oficial, atendendo casos mais diversificados, até para vocês terem uma experiência mais da clínica geral fonoaudiológica, e depois sim ir rumando para áreas especializadas que vocês preferirem ou tiverem mais habilidade ou mais gosto, que eu acredito que isso vai complementar na experiência profissional de vocês. E concordo plenamente com as palavras da Margareth em relação a um atendimento mais humanizado, pensando nas famílias, né, na criança, na integralidade dela e não só no produto final ali que está mais evidente. Fazer uma boa avaliação para que você trabalhe a causa, né, e não só o que está aqui mais visível. Tá falando errado, eu vou ficar trabalhando só a dicção, mas não perceber que possa ter algo ali dentro do neurodesenvolvimento ou do funcionamento que está causando aquele mais visível ali, né? Então, procurar fazer tudo com humildade e compromisso. Como você perguntou algum ponto assim específico, é que
nós tivemos muito a experiência da equipe multidisciplinar, mas tem muitas realidades de fonoaudiólogos que são específicos ali de consultório, né? Que aí é ele e não tem os demais profissionais. E às vezes a criança até faz outras áreas, mas faz em outros locais que não ali no mesmo ambiente que você trabalha, né? Por ser consultório. Então é importantíssimo firmar parceria e estabelecer contato com esses outros profissionais. Muitas vezes vai ter que partir da gente, que às vezes o outro profissional não tem ainda essa visão, ou não teve tempo para parar para poder conversar com outro profissional que está no caso. E eu acho que isso é importante porque, como eu disse, a criança é uma só, então não tem como a gente separar a parte da fala, da comunicação da linguagem, da parte das emoções, dos sentimentos, da parte psicológica ou da parte física, né? Não considerar a integralidade da criança. Então, é importante que a gente estabeleça, assim como a Margarete frisou, com as escolas. Eu vou sempre no relacional, né? Sou fissurada no relacional. Eu acho que é um ponto importante para vocês quando recebem as famílias, é um obstáculo grande a aceitação, trabalhar a aceitação dos pais. Dependendo do diagnóstico, se for diagnóstico mais severo, talvez a família leve um tempo aí para essa aceitação. Então é importante trabalhar para o casal, né? É o filho de vocês. Não importa que patamar esteja o desenvolvimento, sempre há o que progredir, sempre há o que ser trabalhado e há o que desenvolver. Não temos que ficar pessimista quanto aos quadros, porque em todo quadro há o que desenvolver. Então, trabalhar com os pais essa aceitação, esse é o seu filho, né? Sempre vai ser. E aí, sempre primar por esse vínculo, ver se o casal já teve a aceitação, né? Estou dizendo assim, aí fazendo os quadros mais severos, que é onde a gente tem tem que ter mais zelo por esse tipo de enfoque, porque faz toda a diferença. A não aceitação é um bloqueio, né, para a atuação dos pais em casa, onde não está debaixo dos nossos olhos. Então, toda criança tem o que evoluir, todo quadro tem o que conquistar. Então, isso acho que é uma coisa importante para estar pontuando aí para os colegas. Eu tenho só mais uma coisa aqui que a Margarete foi falando e me veio assim para complementar também. Assim que vocês se formarem, iniciando toda a atuação, é claro que a gente vai estar com muita teoria prontinha, mas os estágios, né, que a gente teve, porém, a gente vai conquistar toda essa habilidade de olhar mais para as famílias, de captar uma coisa ali, outra coisa ali, com a experiência. E aí pode ser que também, assim como foi comigo que eu respondi na outra pergunta, né, falei na outra pergunta, que duvidavam porque eu ainda era novinha, se eu saberia, se eu conseguiria dar conta do atendimento e tudo mais. E aquilo que me questionavam que eu não sabia, eu não inventava história. Eu falava, eu vou estudar e vou buscar saber para ajudar você e seu filho. E aí as famílias que abraçavam, né, esse meu esforço do estudar e ajudar, eu ia buscar mais informação para conseguir dar conta daquilo que eu ainda não dominava tanto, porque não tinha a prática, né? Então, eu acho que é isso, ser sempre honesta, clara e sincera com os pais, não dizendo que você não sabe nada, mas dizendo que você está sempre em busca de melhorar e atualizar, e se não sabe, procurar saber melhor para na próxima sessão responder, porque eles vão perguntar de novo, eles vão querer saber sobre aquilo que você ficou de dizer. E aí você faz esse esforço, porque isso complementa a terapia e a credibilidade que o paciente vai ter em você como profissional, né? Porque a gente não precisa fingir que sabe tudo. Isso ficou mais patente hoje em dia, né, com a internet. Então, tudo que você joga no Ah, Google, você tem ali alguns dados, né? Então, muitas vezes a família vem com a pesquisa Google completamente feita. Então, ela vai te testar. E você tem que ter humildade, eu não preciso saber tudo, né? Então, essa transparência que a Bruna mencionou é fundamental, né? Tem algum termo que veio ali, você não vai fingir que sabe, não, olha, me dá aí, eu vou pesquisar, né? Mas a nossa pesquisa é uma pesquisa acadêmica, eles vêm com o Google, então eles até desconfiam se a gente não sabe, então tem que ter postura profissional, né? E realmente essa transparência, né, de procurar, vamos procurar junto, eu vou ser responsável pelo seu filho
e nós vamos caminhar juntos, pesquisando e vendo o melhor caminho e as melhores estratégias terapêuticas para a criança, né? Porque tá assim mesmo, eles já vêm com tudo pronto ali, né? Tá com o diagnóstico, te metralhando de pergunta. E no início da carreira a gente tem uma insegurança, né? Porque não é possível saber tudo, nem em fim de carreira, quanto mais no início. Esse preconceito, é um rosto tão novinho, né? Será que eu posso confiar? Então, quanto mais você for transparente, né, mais confiança você vai gerar. Complementar disso, né, de que pelo fato de termos o Google aí, eles vêm realmente já com meio que o diagnóstico direcionado e também com muitos questionamentos dos diagnósticos que não são visíveis em exames. Então, se você não buscar fazer uma boa avaliação e saber entender o que pode ser o diagnóstico, o quadro, a base, o porquê, para quê, eles vão questionar os roteiros que podem ser subjetivos pelo fato de ser a minha resposta ou a resposta do outro e tudo mais. Né? E até nós temos que ter cautela com isso, de não induzir um resultado através de protocolos, e sim ver aquilo do que a criança produz, do que ela faz, do que ela está naquele momento conseguindo desempenhar ou não, até para estabelecer o seu plano terapêutico, que dentro daquilo que você observou, a avaliação não é o quadro definitivo que a criança está, é o norte diagnóstico para você trabalhar com a criança. Então, dentro dessa transparência, é isso, você buscar também fazer um trabalho, né, com seriedade e respeito, tentando entender. E também, assim, uma coisa importante que não foi falada na entrevista inteira, tem várias importantes, né? Se você não domina, tentou, estudou, não está conseguindo, não está dando conta, não fique enrolando com a criança, porque esse tempo de você até, não, eu ainda vou conseguir, não vou conseguir, ela pode estar perdendo um tempo precioso de neuroplasticidade, que é o desenvolvimento das capacidades. Então, é importantíssimo, assim, olha, essa área que eu não domino tanto, não estou conseguindo dar conta, e ajudar a família a encontrar uma fonoaudióloga que tenha a capacitação, a expertise para atender aquele tipo de caso, tá? Como eu comentei com vocês, eu não tenho muita preferência por disfagia, até conseguiria atender, mas não é o que eu me sinto tão confortável pelo quadro e tudo mais. Então, se é mais simples, algo mais ali funcional, eu trabalho, mas se é algo mais grave, que pode ter engasgo, aspiração, que precisa dos aparelhos de sonda, eu encaminho para uma fonoaudióloga que eu sei que trabalha e gosta dessa área. E aí, com isso, eu acolho esses pais, mas não vou abandonar. Eu vou direcionar eles para uma profissional que dê conta e na transparência de que, olha, esse eu não domino tanto, não é a área que eu trabalho tanto. Então, eu tenho essa colega que domina muito e pode ir lá com ela, que, né, eu encaminho, ver se você gosta do trabalho dela, porque tem a questão da empatia, né? E aí dá todo o suporte até que firme nesse acompanhamento. Acho que isso também é importante dizer, né? E também da parte ética, né, de remuneração, né? Estou me lembrando aí da minha paciente que eu atendia home care, ganhava muito bem. Então, era uma paciente particular, eu atendia em casa, e chegou um momento em que ela foi cursando com a disfagia foi ficando mais grave e eu não dava mais conta, ela precisava ser atendida por uma realmente especialista na disfagia. E aí foi que eu saí do quadro, né? Muito difícil, né, a mãe aceitar, porque já tinha tanto tempo de convivência, eu falei, não, mas agora ela precisa de uma coisa mais específica, né? Eu trabalhava várias áreas com ela. E aí deixei o quadro. Então, não é porque está confortável para mim, que eu estou ganhando bem, que eu vou negligenciar o enfoque terapêutico do paciente. Isso aí precisa ter caráter, menina, caráter. Então, isso é uma responsabilidade profissional que faz parte da ética, que não dá para abrir mão, não. Tem que ter. É isso, chegou a Coca? Oiê, tudo bem? Tudo. Cheguei um pouquinho atrasada, mas é porque eu tava no ônibus, aí eu vim correndo, assim, vou nas trancinhas, aí eu consegui chegar a tempo de quantas perguntas? Nenhuma, uma, duas, zero? Que acabou. Nenhuma. Ah, que ótimo. Já é. Não, mas não tem problema, porque eu fui escutando, porque no ônibus, ainda pra ajudar, o meu fone acabou a bateria. Aí eu tive que ir com o celularzinho aqui, ó, no ônibus. Mas eu consegui ouvir, assim, bastante eu tô achando bonitinho vocês chamarem ela de Coca, porque a mãe da Coca estudou comigo, né?
no colégio, e a gente chamava ela de Coca também, que é o sobrenome, né? Aí fica Coca. A Coca não é ela, Coca é a mãe dela. Eu não tive isso de entrevistar alguém que já estava lá atuando para saber e ouvir tantas coisas. Eu espero que tenha sido bem legal para vocês, no sentido de vocês tirarem proveito e lá na frente lembrar das fonos, né, que falaram isso, aquilo outro. E quem sabe a gente não cruza aí pela vida profissional, né? Ó, eu tô com 17, 18 anos de carreira, a Margot foi até 32, ainda tem uns anos aí, quem sabe a gente cruza aí pelo Queria agradecer vocês por tudo, compartilhar com a gente, assim, porque, assim, acho que vai ser muito proveitoso, assim, ao longo da nossa vida, sabe? Não só pro trabalho, que, claro, a gente foi uma iniciativa da professora, só que foi muito bom pra gente ter a experiência da troca, porque vocês mostraram pra gente a visão não só profissional, mas também pessoal, tipo, que a Bruna estava falando da questão que quando ela virou mãe, ela aprendeu mais, ela, tipo, começou a olhar com outros olhos. Então é muito legal ter essa outra perspectiva também. Porque, por exemplo, eu não sou mãe, então eu nunca teria essa visão. Aí ter uma visão de uma pessoa que já é mãe e teve a visão do antes e do depois também é muito legal, sabe? Então, assim, pra gente vai ser muito proveitoso. A gente vai passar pro resto do nosso grupo tudo que vocês falaram. Pra nossa turma, a gente vai passar de um jeito um pouco mais picadinho. Mas, assim, para apresentar, né? Mas eu imagino que a gente consiga compartilhar todo o bate-papo com eles. Mas, assim, queria agradecer vocês por tudo, por compartilhar, pelo tempo que vocês ficaram aqui com a gente, como que eu vou explicar? Por ter aturado o fato de eu estar no ônibus, metade do grupo não estava aqui, aí a Rafa e a Lívia aqui também. Então, assim, muito, muito obrigada mesmo, gente. Vida de estudante é assim, e aproveitem que é muito bom, na época de ouro. A gente gosta, a gente reclama, mas a gente gosta. A gente cria boas memórias, viu? É bem legal. E o muito legal depois é reencontrar, né? Ter os encontros posteriores, ver cada uma o que rumou, que área que foi, é bem legal também. Sim, não só da faculdade, tá? A Margot e minha mãe estudam desde pequenininha juntas. Então aí, até hoje, ó. Colégio, Isso aí. Então, Somos muito amigos até obrigada, hoje. viu, gente? Obrigada. Deus abençoe vocês, que tenham aí um tempo Amém. de faculdade bem aproveitado e uma carreira aí brilhante, excepcional. Obrigada. Tchau, Beijo, gente. Tchau, gente. Obrigada. Beijão. Tchau. Valeu.